Durante uma entrevista a uma rádio, a Rádio Metrópole de Salvador, o ex-presidente Lula disse o seguinte, que ele vai regular os meios de comunicação. Ainda não decidi se eu sou candidato. Ele não decidiu. Ele não decidiu. Ele falou que ele não decidiu. Estou conversando com muita gente, ouvindo muito desaforo, leio muito a imprensa. Tem setores da imprensa que não querem que eu volte, porque se eu voltar eu vou regular os meios de comunicação nesse país. Eu fico pensando se os meios de comunicação são que nem um carro, né? O carro está desregulado, você vai lá, abre o motor, e aí tá bom, agora olha o barulho, tá pegando. Ele não explica. Parece o Bolsonaro, né? Quando alguém fala, o senhor tá querendo dar um golpe? Não, dentro das 4 linhas da Constituição. Aí ele fala umas coisas esquisitas, de repente dentro das 4 linhas da Constituição, mas nunca explica o que ele vai fazer de tão diferente assim, que ele precisa sempre lembrar que é dentro das 4 linhas da Constituição. E às vezes ele fala, para bom entendedor, meia palavra basta, aí você fica sempre aquela coisa cifrada. E o Lula fala em regular os meios de comunicação. E não podemos ficar com essa regulação de 1962, temos que fazer uma coisa muito nova, ninguém vai querer controlar, eu não quero uma coisa tipo Cuba. Que bom, nossa, eu fiquei tão aliviado. Mas eu vi o que fizeram com o Chaves, depois ele diz, mas o que fizeram com o Chaves? O Chaves é que fez com a imprensa, como a imprensa fez alguma coisa com o Chaves? Que era uma coisa tipo Inglaterra, será que ele quer que os jornalistas escrevam em inglês? Eu não entendi direito. Foi no governo Lula que surgiu uma ideia amalucada de criar uma agência reguladora para a comunicação social. Ele sempre fala de forma ambígua sobre esse tema. Aliás, a gente tem o primeiro e o segundo colocados na pesquisa de intenção de voto, claro, muito precoce, para presidente em 2022, os dois falando de maneira cifrada. Quer dizer, o que é regular os meios de comunicação? Do que precisam os meios de comunicação? Não precisam de nada. Deixa que eles trabalhem, né? A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa é cláusula pétrea. Ou seja, faz parte, integra aquele pedaço da Constituição que não pode ser debatido, não pode ser discutido, porque assim quiseram os constituintes. Assim quer o país. Então regular como? Regular o quê? Conta pra nós, ele não explica. E é apenas aquela vontade. Ele tá incomodado com o quê? Que as pessoas questionem algo da vida dele, questionem o governo dele, né? Façam perguntas que são desconfortáveis, façam afirmações que são desconfortáveis. É uma coisa completamente sem sentido, mas que precisa ser explicada. Ele é o primeiro colocado nas pesquisas. Se a eleição fosse hoje, ele ganharia a eleição, viraria presidente da República. E ele diz que ele vai regular os meios de comunicação. Posto que os meios de comunicação não são um carro, não dá para trocar o óleo, não dá para trocar o carburador, sei lá, é preciso que ele explique o que é regular os meios de comunicação. Como é que seria? Como é que seria isso? Dia 1, como é que regula, né? Bom, hoje o jornal Folha de São Paulo traz um artigo de outro ex-presidente, o Michel Temer, cujo título é Liberdade de Imprensa, os que se insurgem contra a informação veiculada amesquinham a democracia. O título é Liberdade de Imprensa. Poderia ser resposta ao ex-presidente Lula também. Diz o ex-presidente Temer no artigo publicado hoje na Folha de São Paulo. Numa democracia, tudo deve ser informado. Diz mais o presidente. Se o governo nas democracias é para o povo e pelo povo, não há como sonegar-lhe fatos que devem ser levados ao seu conhecimento. Não pode. Qualquer tipo de controle sobre o que sai publicado não passa de uma tentativa de esconder fatos que são levados à população. Diz mais. Notem que esse direito é pleno nos sistemas democráticos e controlado ou impedido nos sistemas autoritários. A diferença entre um sistema democrático e um sistema autoritário
é que se discute controle nos autoritários e nos democráticos se pratica a liberdade de imprensa. E, no final do artigo, escreve o ex-presidente Temer: é assim que se vive no Estado de Direito. Não se trata de gostar ou de não gostar. Não é feito um prato de comida que você diz assim: eu não quero brócolis. Eu gosto de brócolis. Tem gente que não gosta de brócolis. Então não come brócolis. Mas eu tenho um trauma de fígado. Minha mãe Latife, que nos escuta, meu pai Cláudio, que também nos escuta, e minha irmã Cláudia, que nos escuta também, ela como eu, sabe que a gente tinha que comer fígado, soja, a gente tinha que comer soja. Eu não tenho muito carinho pelo fígado e nem pela soja. Mas são opções que eu tenho. Agora, a Constituição é algo que a gente segue, querendo ou não. É como o Código Penal. Não dá pra gente falar: eu não vou seguir o Código Penal na parte que diz que eu não posso matar. Você não pode decidir. E não é porque você não pode decidir que você perde a sua liberdade. Os códigos, sobretudo a Constituição, são uma carta para organizar o funcionamento de uma sociedade e estabelecer princípios. E um dos princípios é a democracia. E a base, o pilar da democracia é o fluxo da informação. Sem controle. E sem controle, não é um caminhão descendo a ladeira que precisa ser controlado, porque é como parece que enxerga o ex-presidente Lula. Precisamos segurar este caminhão descendo a ladeira. A imprensa livre não é um caminhão descendo a ladeira. A imprensa livre é uma conquista da sociedade. A imprensa é infalível? Não, a imprensa não é infalível. O jornalista é infalível? Não, o jornalista não é infalível. O jornalista tem o direito de falar o que ele quiser? Não, ele não tem o direito de falar o que ele quiser. Ele tem o direito de escrever o que bem entende, falar o que bem entende, com a devida resposta, caso ele esteja errado, e sendo processado também, se tiver cometido um crime. É assim que funciona. Então, a liberdade é de quem lê. O direito à imprensa livre é o direito da sociedade, não é do jornalista. O policial, ele anda armado não como um direito que ele alcançou, uma conquista individual do policial. Aquilo ali é a garantia que a sociedade tem de que existe uma ordem estabelecida. E aqui nós estamos falando de liberdade. Então é inconcebível qualquer forma de regulação da imprensa e dos meios de comunicação. Inconcebível, tanto que está no capítulo das cláusulas pétreas da Constituição. Quando o presidente da República, seja ele Jair Bolsonaro, seja ele Luiz Inácio Lula da Silva, falam, se referem, namoram teses estranhas à Constituição, é para a gente parar e pensar e falar assim: vem cá, conta direito o que isso quer dizer. Como é que o senhor vai regular a imprensa, regular os meios de comunicação? Explica. Mas explica no detalhe, não é conceitualmente. Conceitualmente não interessa. O diabo mora nos detalhes. Então, quando sai um artigo, como o que saiu hoje na Folha de São Paulo, escrito pelo ex-presidente Temer, que apanhou como poucos da imprensa, sobre o governo dele, se escreveu o que todos os jornalistas quiseram escrever, resultado de todas as apurações que foram feitas. Onde colunistas, articulistas também falaram o que bem quiseram dizer e correndo os riscos naturais quando erravam. E o presidente Temer fala que o direito de resposta é parte desse processo que envolve a liberdade, que passa pela liberdade de expressão. Então, é preciso que a gente leve a sério o que dizem os candidatos, a gente olhe o que dizem os políticos e que a gente comece a fazer as perguntas para que a gente não se arrependa depois das opções feitas. Porque o presidente Lula está dizendo: vou regular os meios de comunicação. Então é preciso que ele explique isto.
E todas as promessas que ele fizer, que o Ciro Gomes fizer, que o Jair Bolsonaro fizer, que o João Dória, se for candidato, fizer, o Eduardo Leite, se for candidato, o Rodrigo Pacheco, seja lá quem sejam os candidatos, Mandetta, sei lá quem vai ser candidato, a gente não sabe ainda. Eles têm que responder. O que o senhor pretende fazer? E quando vem uma afirmação desta, com essa ousadia, o que o senhor quer dizer com isso? Então fica uma pergunta aqui no ar importante. É o primeiro colocado nas pesquisas. Se a eleição fosse hoje, seria o presidente da República. Temos um problema. Um presidente que fala que vai fazer algo que a Constituição não permite. Ainda bem que vem um outro presidente, Michel Temer, respondendo ao Lula, dizendo, conta para nós, o que é isso que o senhor está falando. Não é a forma direta como o presidente Temer fala, mas quem comparar os dois conteúdos percebe que o artigo do presidente Temer é uma resposta aberta ao ex-presidente Lula, dizendo, olha, eu não sou candidato, ninguém me lançou candidato, acho até que ele gostaria, mas o que eu penso sobre liberdade de expressão é isso aqui.